bem? Tudo bem. Boa tarde, tarde. tudo bem? Olá, tudo bem? Tarde. Tudo bem, Brenda? Boa tarde. Tudo Natália, bem? Isso, tudo bem? tudo. O que você tem para nos colocar sobre sua mostra, Natália? Bom, eu sou Natália Flores Jacobi e represento a 13ª Região Tradicionalista. Bordar é a arte de criar em linhas, formas e desenhos. Eu trouxe para apresentar a vocês o bordado à mão livre. O bordado veio desde as civilizações antigas, como o Egito. O ponto mais conhecido é o ponto cruz, tendo até citações na Bíblia. E a peça mais conhecida é a tapeçaria de Bayeux. Veio para o Brasil através da colonização portuguesa e podemos perceber sua forte influência no Rio Grande do Sul quando vamos nas casas das pessoas mais idosas e percebemos na cozinha, geralmente acima dos fogões, panos bordados, como este que consegui em uma das minhas entrevistas de campo. É feito de saco de farinha. Também tem curiosidade que em 1821, um francês operou a primeira máquina de bordar, ocasionando os bordados à máquina, como este. Para se bordar, a máquina é colocado um bastidor em volta do tecido e num computador se programa o risco que queremos. E em 1950, o bordado foi instituído matéria obrigatória nas escolas. Agora eu mostrarei os materiais necessários para se fazer o bordado. Um tecido, que no meu caso é a cambraia, um papel carbono e o risco. Antigamente, as mulheres até tinham a ideia do que elas queriam no bordado, mas elas não tinham como transferir do papel para o tecido, por isso se vem o nome bordado à mão livre. Como este foi feito sem risco, ela bordou diretamente no tecido. Um lápis, uma tesoura, a agulha, que no meu caso já está com a linha, as linhas, que podem ser de algodão, de seda, em meadas, como essas, tem vários fios num fio, em carretel, que é um fio único, e matizada. O que significa ser a linha matizada? Ela vai de um tom bem claro até um tom bem escuro da cor, que no meu caso é o laranja. E também tem os materiais opcionais, que é o dedal, que a minha avó utiliza muito para não machucar o dedo, e o bastidor. O bastidor pode ser de madeira ou de plástico, como esse. Esse é um bastidor de bordado à máquina e ele é quadrado. E tem o regulador. O regulador ele é utilizado por causa da espessura do tecido. Se o tecido for mais grosso, a gente aperta mais. Se o tecido for mais fino, a gente aperta menos. Então agora eu vou mostrar para vocês como se borda. Primeiro, pegamos o tecido, o papel carbono e o risco. E vamos passar para o tecido o risco. Nesta parte a gente tem que cuidar para não mover nenhum dos três que estão aqui. Nem o papel carbono, nem o tecido, nem o risco. Pois senão borra o desenho e fica feio, pois na hora que bordarmos não vai conseguir tapar o risco. Então eu tenho que passar todo o desenho. Antes de tirarmos, a gente deve conferir se passou todo o desenho para o tecido, sem mexer. Então a gente tira deste lado, levantando. No meu caso, passou todo o desenho. Então esta parte terminou. Eu trouxe dois pontos, o ponto atrás e o ponto cheio. O ponto atrás é o primeiro que eu vou mostrar e ele é utilizado para se fazer linhas retas. Então eu vou mostrar ao senhor. Primeiro, a gente vai um pouco mais para trás do tecido e volta com a linha, deste jeito. E puxamos toda a linha deste modo. Passamos a linha para este lado, pois o bordado ele deve ter um sentido. Então a linha sempre deve ser passada para este lado. A linha que eu estou utilizando é a de seda. Agora a gente vai um pouco antes e volta atrás. Nesta parte de voltar, a gente tem que tentar ir no mais próximo
ou até no mesmo ponto do anterior. Repete o mesmo processo mais uma vez, sempre passando a linha para o outro lado. E tem que cuidar também para não enosar a linha, pois dependendo do nó devemos cortar, fazer um arremate e recomeçar. Agora eu vou mostrar como se arremata. Para arrematar, passamos a linha para o verso, vamos no último ponto e aqui, passamos a linha entre o ponto e aqui vai formar uma laçada e puxamos. É o mesmo arremate da costura e cortamos. Cadê a minha tesoura? Tem uma tesoura. Ai, obrigada. Eu enfiei junto. O arremate, ele pode ser feito de outra maneira, como eu aprendi numa pesquisa de campo, que é com um nó atrás. Só que eu acho que fica muito poluído e fica feio o verso do bordado, então eu prefiro este. E também o ponto cheio. O ponto cheio ele é utilizado quando se quer completar totalmente o tecido. Como no meu caso o desenho é uma bolinha, eu vou ficar fazendo o mesmo ponto no mesmo lugar. O ponto cheio, ele é o mesmo processo. Vamos de um lado ao outro da bolinha. Deixa eu só cuidar aqui para não ultrapassar. Aqui. Puxamos toda a linha até o final. Passamos para o outro lado novamente. Escapou a linha, isso pode ocorrer, não tem problema nenhum. E a linha que eu estou utilizando agora é a de algodão matizado. Então vamos novamente repetir o processo. Passamos para o outro lado. Vamos repetir isso no mesmo lugar. Deste modo. Passamos a linha para o outro lado. No mesmo lugar. O ponto cheio ele pode ser feito de diversas maneiras, com enchimento ou sem. Eu aprendi das duas formas, só que neste caso não é necessário o enchimento. E eu vou fazer o processo mais uma vez. O ponto cheio também, no meu caso, vai ficar assim. Mas isso depende muito, pois se quiser fazer mais, pode, se quiser fazer menos também. Eu gosto dele assim. Agora eu vou fazer o arremate novamente. O arremate do ponto cheio, ele é a mesma coisa. Passamos entre os pontos. Vai fazer a laçada, passando entre e puxamos. Esses são os dois pontos que eu trouxe. Aqui eu também tenho esses bordados diferenciados. O crivo e o vagonito. A diferença do crivo é que se é feita a contagem das linhas do tecido para se fazer o bordado. Por isso é normalmente utilizado com o bastidor, para deixar o tecido bem esticado e conseguir fazer a contagem certa. E o vagonite. A diferença do vagonite é que ele é feita com a meada inteira e não aparece no verso. É um ponto extremamente difícil de ser feito. Aqui eu estou representando uma sala, pois é onde as mulheres antigamente bordavam. E o bordado ele também pode entrar no quesito da reutilização de materiais. Vamos supor que queimamos a manga deste vestido. Em vez de jogar fora esse tecido, trocando toda a manga, podemos fazer uma costura em cima e bordar, assim reutilizando aquele tecido que iria fora. Quem bordou o meu vestido foi a minha avó. E por isso eu escolhi o bordado para a minha mostra folclórica, pois veio passando de geração em geração em minha família. Aqui eu tenho alguns exemplos, como este, que foi um enxoval que a minha avó bordou para mim como bebê. Aqui eu tenho a roupinha que ela bordou para o meu irmão. Tem um minuto? E aqui eu também tenho alguns livros. Este, que mostra do bordado do Rio Grande do Sul. E ele também é um ótimo para tirar ideias de riscos. Tem este, que era da minha finada avó, que veio que é de 1961. Super antigo, E tem uma parte dele que é só de bordados. E este, que eu confeccionei juntamente com a minha avó, que tem alguns pontos, como os que eu mostrei, o ponto atrás e o ponto cheio, tentando mostrar mais ou menos como que se faz esse ponto e como que ele fica. Era isso que eu tinha para apresentar aos senhores. E eu tenho algumas lembrancinhas que eu mesma bordei.
depois alguém vai passar aqui. Tá bom. Qual bordado que prefere? Que tipo de bordado mais te atrai? Eu prefiro muito o rococó porque ele é em alto relevo, mas é um ponto que eu ainda estou aprendendo a fazer. Eu estou fazendo com a minha avó. E tu chegou a passar esse aprendizado para algumas prendas da tua região, Eu passei para minha prima. mas dentro da entidade ou da região? Dentro da entidade, não. Não, foi da região. Não. Eu consegui passar para minha prima. Minha parte é isso. Parabéns pela mostra. Obrigada. Parabéns. E sucesso. Obrigada. Tá bom? Tá bom. Até mais. A gente se Obrigada. encontra.